Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Quero cumprimentar todo o povo são-bentense que nos acompanha pelas rádios FM, através da internet, na sessão de hoje. Quero ainda estender meus cumprimentos a seu Enoque, lá do CCI, o qual tem acompanhado semanalmente as sessões aqui de nossa Câmara, o qual saúda toda a população são-bentense no nome dele. Senhor presidente, nesse momento eu quero iniciar meu pronunciamento falando sobre o andamento dos serviços da atual administração, lembrando que hoje estamos no 39º dia de mandato, 39 dias de mandato, e muito esforço está sendo alocado pelo prefeito, vice-prefeito, secretário, ou seja, por todo o corpo que faz essa administração que iniciou-se dia 1º de janeiro. Vou aqui discorrer sobre alguns fatos relevantes para o nosso município, para que todos tomem conhecimento. Mas antes disto, eu quero falar também do mesmo período do início da administração da ex-prefeita, a qual administrou por 8 anos. Quero aqui lembrar que no início da administração da ex-prefeita, mesmo período semelhante a este, a senhora prefeita logo no início cortou a gratuidade aos universitários no que diz respeito ao transporte. É de conhecimento de todos que naquela ocasião os universitários, durante 8 anos antes da prefeita, teve a gratuidade do transporte no governo do ex-prefeito Padre Aldo. E a senhora prefeita, quando assumiu, tratou de cortar esse direito fundamental e importante para os universitários, os quais eu me lembro muito bem, diversos universitários tiveram que trancar a faculdade por não ter condições de pagar o transporte após isso que a prefeita fez com a nossa população. Lembramos muito bem que na ocasião a senhora prefeita disse que não tinha dinheiro para continuar com o transporte gratuito. E naquela ocasião a mesma enviou a esta casa um projeto que dava um auxílio de até 50%. Na ocasião aqui, eu, junto com alguns outros vereadores, nos mobilizamos junto com os universitários e naquele momento a gente viu que era algo muito negativo para aquela classe de universitários. Por quê? Aqueles universitários, para pagar a outra parte, para completar o transporte, não tinha condições, boa parte deles. E o que aconteceu? Danos irreparáveis. Muitos e muitos universitários naquela ocasião tiveram que trancar sua faculdade por não ter a outra parte para completar o transporte. Sabemos muito bem que quando foi às vésperas das eleições de 2016, a senhora prefeita, no instante, voltou o transporte, tendo em vista a proximidade das eleições. Então, naquela ocasião, fiquei do lado dos universitários, fizemos audiências públicas nesta casa para fazer com que os mesmos tivessem o seu direito garantido, assim como foi nos 8 anos do governo Padre Aldo. Em detrimento disto, em poucos dias, a senhora prefeita enviou a esta casa um projeto de lei criando uma secretaria para o seu próprio marido à época. Então, quando foi para cortar o transporte dos universitários, a mesma disse que não tinha dinheiro. Mas quando foi para criar um emprego para o marido, o dinheiro que era dos universitários apareceu para uma secretaria do então esposo da prefeita. Então, é lamentável aquele fato ocorrido naquela época, que vale salientar aqui e lembrar para que não caia no esquecimento. Bem como a senhora prefeita tirou os 2 ginecologistas que Padre Aldo deixou na sua gestão e deixou a nossa população sem acesso a atendimento médico ginecológico para as mulheres do nosso município. Tirou um pediatra que atendia as crianças do nosso município. No início da sua gestão, a senhora ex-prefeita fechou o bloco cirúrgico que fazia cirurgias aqui em nosso município, que era algo importante para a nossa população. Quantos pacientes do nosso município sofreram durante 8 anos sem esse bloco cirúrgico para fazer aquelas cirurgias de pequeno porte em nosso município. No início da gestão da ex-prefeita, ela tirou o convênio que o nosso município tinha com alguns laboratórios particulares, no que diz respeito a exame de laboratório, como hormônio, dentre outros. Nomeou 3 secretários, amigos dela,
que residia em outro município, os quais eu sempre defendi aqui que tivesse nomeação de secretário do nosso município. A senhora prefeita achou por bem pegar 3 amigos dela de Garanhuns, de Lajedo, e trazer para São Bento. Me lembro muito bem de um ocorrido aqui. Nosso município sempre foi forte no que diz respeito ao futebol. E naquela ocasião, lá em 2013, acontecia a Copa do Interior no estado de Pernambuco. E me lembro muito bem que o presidente da Liga, por ser opositor à senhora prefeita, ela se negou a enviar ônibus para levar torcedores e a seleção para jogar na cidade de Lajedo. Se negou por 2 vezes aqui no campo do Asa o envio de uma ambulância para acompanhar aquelas partidas de futebol, só porque o presidente da Liga era contrário ao lado político da prefeita. É bom a gente relatar esses desmandos no início da administração, para que a população tome conhecimento devido, como foi o começo da administração da ex-prefeita Débora Almeida e como está sendo o começo da administração Alexandre Batuté e Paulo Renato. Nesse momento aqui, vou citar algumas ações que foram realizadas, tanto pelas secretarias, como pelo prefeito, como pelo vice-prefeito, no intuito de fazer com que São Bento continue vendo o que o povo precisa e realize as suas necessidades básicas nesse mandato. No dia 4 de janeiro, quando o prefeito chegou à prefeitura e os funcionários, todos os computadores, seja de impressão de IPTU, dentre outros, estavam com os programas completamente apagados, prejudicando consideravelmente a administração durante o decorrer daqueles dias. A população de São Bento do Una, que precisou ir à prefeitura para a emissão de um IPTU para ser pago, não pôde assim o fazer, porque chegou lá, estavam os computadores tudo bagunçado. Foi preciso vir o CESPAM, passar uma semana para tentar resolver esse problema deixado pela ex-prefeita Débora Almeida, no que se diz respeito à sua administração. No dia 5 de janeiro, o prefeito, junto com o vice, se reuniu com o chefe, o comandante da 10ª Companhia de Engenharia, para tratar de assuntos pertinentes ao município, no que diz respeito a algumas parcerias que venham ajudar o nosso município, em especial a nossa população. Tivemos em nosso município, no dia 10 de janeiro, limpeza de alguns açudes lá no sítio Basílio, reunião com o consórcio Comup, reconstrução do paredão do açude da Una do Simão, o qual há 3 anos estava estourado e lá nada feito pela ex-prefeita do nosso município, limpeza das margens do rio Una, limpeza do loteamento Padre José Orlando, Minha Casa Minha Vida, limpeza do Rio do Pau, limpeza da Vila Delma, limpeza do loteamento Delmário Braga, limpeza do Iraque, limpeza do loteamento Santo Afonso 1 e 2, limpeza do açude no sítio Primavera, limpeza da barragem do sítio Calumbi, limpeza no açude do Riacho das Voltas, perfurações de 15 poços artesianos nos sítios Tatu, Basílio, Cabaças, Tapuio, Quilombolas, Calunga, Primavera, assentamento Fazenda Basílio, Fazenda Nova, Riachão do Serra Verde, Pacheco. Assumiu o abastecimento de água nas comunidades vulneráveis à escassez de água. Entrega de alimentos aos CCI oriundos do Programa de Aquisição de Alimentos, parceria município e Secretaria de Agricultura Municipal. Os secretários de Desenvolvimento Rural, Martoni Dornelas, e o de Infraestrutura, André Valença, receberam o gerente regional da Adagro para tratar de assuntos no que diz respeito à Feira do Gado do nosso município, vistoria e licença. No dia de ontem aconteceu uma reunião com a promotoria, com representantes também da Fundação Ipojuca, para tratar de assuntos para revitalizar as margens do Rio Una. A segunda reunião com o comandante da 10ª Companhia para firmar parcerias. Reunião com as mães e crianças de Caipedê no dia 11 de janeiro, para assim ouvi-las e ver as demandas que aqueles pacientes especiais têm. No dia 28 ocorreu o pagamento aos funcionários ativos. No dia 29, pagamento em dias aos aposentados pensionistas do Prevuna.
Reunião com a Gerlana, representante do SEBRAE, para trazer parcerias para o nosso município. Adesão ao Garantia Safra, inscrições do Garantia Safra, início do calçamento do loteamento de Ricardo Ferreira, criação do disque metralha, lâmpada queimada, melhoria da coleta de lixo de forma significativa em nosso município, parceria na área de segurança entre PM e ROMU para trazer segurança para a nossa população. Prefeitura, junto com a Guarda Municipal, vem melhorando o trânsito na Feira Livre do nosso município. Sábado passado foi visível isso pelos nossos munícipes. Houve reunião com a Defesa Civil de Pernambuco para tratar de assuntos pertinentes à implantação em nosso município. Reunião com representantes da agência Caixa para viabilizar a instalação de uma agência em nosso município. Já a Secretaria de Educação participou de reunião com dirigentes municipais de educação do Agreste Meridional, CODEAN, em Garanhuns, iniciou a volta às aulas remotas, emitiu edital de seleção simplificada, confecção de carteira de transporte universitário, entrega de apostilas e atividades escolares. Houve reunião na Escolana Alves com os pais de crianças especiais para tratar de assuntos pertinentes ao acompanhamento desses alunos. Senhor presidente, vou encerrar agora. Teve cadastramento do TFD, cadastramento de medicamentos judicializados, divulgação diária de boletim, reunião com o Ministério Público para tratar de acompanhamento de procedimentos adotados quanto à vacina do Covid. Ou seja, são inúmeros esforços, que 10 minutos não são suficientes para assim falar, mas a intenção minha e da atual administração é fazer uma administração diferente, que venha atender às necessidades da população. Sabemos que encontraremos muita dificuldade, mas não iremos desistir, iremos continuar lutando. Muito obrigado, senhor presidente, desculpa aí por ter ultrapassado o tempo. Agradeço o vereador Léo.